Olá pessoal, eu sou o professor José Hamilton e neste vídeo vou tratar dos componentes da produção do ar comprimido. No vídeo anterior, apresentei o processo de preparação do ar comprimido e vimos que os componentes envolvidos são compressor, resfriador, separador de água, secador e reservatório. Então, chegou a hora de conhecer cada um deles. Compressor. Existem dois tipos de compressores, os de deslocamento dinâmico e os de deslocamento positivo. Nos compressores de deslocamento dinâmico, a elevação da pressão ocorre por meio da energia cinética. O ar é acelerado e, em seguida, por meio de difusores, é desacelerado, obrigando a uma elevação de pressão. Nas bombas de deslocamento positivo, a elevação da pressão ocorre por meio da redução de volume. Vou exemplificar melhor. O princípio de funcionamento do compressor dinâmico pode ser entendido por meio de um ventilador ou secador de cabelo. As pás da hélice batem nas moléculas de ar e lhes dão a tal energia cinética, fazendo com que sejam aceleradas e façam pressão. A diferença principal entre o ventilador e um compressor dinâmico de fluxo axial é que o compressor tem diversos estágios e, em cada um, o volume disponível para o ar ocupar é menor, o que obriga a um aumento de pressão na saída. Observe só como o volume vai diminuindo cada vez mais. Olhando esse motor turbojet, você notará que, logo em sua entrada, existe um compressor dinâmico de fluxo axial. Os compressores dinâmicos dividem-se em três tipos: o de fluxo axial, que já apresentei, o de fluxo radial, que também pode ter vários estágios, apesar dessa figura mostrar apenas um, e o ejetor. Mas, neste vídeo, não vou apresentar esses dois últimos. Os compressores de deslocamento positivo se dividem em dois grandes grupos. Temos o grupo dos rotativos, que tem como exemplo os do tipo Roots, de palhetas e de parafuso, e o grupo dos alternativos, com os do tipo pistão e diafragma, por exemplo. Neste vídeo vou detalhar apenas o compressor de pistão. O compressor de pistão tem um funcionamento bastante simples. Aqui temos um esquema da câmara de compressão. No topo dela estão as válvulas de admissão, que controla a entrada de ar da atmosfera, e a válvula de exaustão, que permite que o ar comprimido vá para o sistema. E, claro, temos o pistão que executa o movimento linear alternativo dentro da câmara. Durante a descida do pistão, a válvula de admissão fica aberta e a válvula de exaustão fica fechada. O ar é aspirado para dentro da câmara. Na subida do pistão, as duas válvulas ficam fechadas. Com a diminuição do volume, ocorre a compressão do ar. No final da compressão, a válvula de exaustão se abre por um pequeno instante e o ar comprimido segue para o sistema. Quando o pistão voltar a descer, o ciclo se reinicia. Essa imagem resume os tipos de compressores de que falei. Nesta figura, vemos um compressor de fluxo radial, onde é possível ver o rotor, de apenas um estágio, uma transmissão por engrenagens para elevar a rotação que vem do motor e um motor elétrico que aciona o conjunto todo. Escolhi essa figura para lembrá-los que a grande maioria dos compressores funciona com motores elétricos, afinal, são sistemas estáticos. Mas existe equipamento de campo que necessita de ar comprimido e, nesses casos, como mostra esta figura, utiliza-se para acionar o compressor um motor a combustão, geralmente a diesel. A escolha do tipo de compressor depende das duas variáveis relacionadas a ele: pressão e vazão.
Cada tipo atua em uma determinada faixa, como esse gráfico vai mostrar. Observe que as escalas não são lineares. No eixo vertical está a pressão em libras por polegada quadrada, ou PSI. No eixo horizontal está a vazão em pés cúbicos por minuto, ou PCM. O compressor de pistão atua nesta faixa, atingindo pressões de 100.000 e vazão de 8.000, ou seja, grande pressão e baixa vazão. Já o compressor de fluxo axial não passa de 1.000 psi, mas, em compensação, chega a vazão de 1 milhão de pés cúbicos por minuto, ou seja, altíssima vazão. Vou acrescentar aqui os compressores de lóbulo, palheta, parafuso e centrífugo. Mas lembre-se que esse gráfico é uma referência geral, ou seja, as informações exatas de cada modelo estarão nos catálogos dos seus fabricantes. Agora que já conhecemos o compressor, vamos dar uma olhadinha no resfriador. O resfriador retira entre 75% e 90% do vapor de água do ar comprimido. O equipamento é um grande tubo, que nada mais é do que um trocador de calor. Aqui é a entrada do ar comprimido e aqui é a saída. Para roubar calor do ar, utiliza-se água refrigerada. A água entra por este lado e sai por este outro. É claro que os dois fluidos não se encontram diretamente. A água circula por uma série de tubos e o ar circula entre esses tubos, forçado a dar voltas por alguns obstáculos. Dessa forma, o ar percorre uma maior distância e tem contato com maior quantidade de tubos frios. Nessa imagem, pode-se ver melhor os tubos por onde a água refrigerada sai. Nesta outra figura, vemos a montagem dos tubos nas barreiras. E, finalmente, o conjunto montado, faltando apenas a parte externa. Só mais um detalhe. Quando falei que aqui há a entrada de ar, você deve se lembrar que ele está com vapor. E, após ser resfriado, o vapor se condensa e na saída temos ar e água. Ou seja, a próxima etapa é separar o ar da água, feito pelo próximo componente. Separador de água. Um separador de água mecânico é extremamente simples. Em sua entrada há uma chapa defletora, onde a água bate e, por gravidade, escorre, enquanto o ar sobe para a saída. A água acumula e, por isso, o separador possui em sua extremidade inferior um dreno. Num separador de água centrífugo, ar e água são obrigados a girar pelo corpo do equipamento. Como a água é mais pesada, escorre pelas paredes e vai para o fundo. O ar sobe pela coluna central e vai para a saída. Secador. Os equipamentos anteriores retiraram grande parte da água contida no ar, mas ele ainda não está em condições de ser usado. Para secá-lo ainda mais, pode-se usar, por exemplo, a secagem por refrigeração, a secagem por absorção e a secagem por adsorção. A secagem por refrigeração se baseia no fato de que quanto mais frio o ar, menor é a quantidade de água que ele pode carregar. Veja neste quadro que, a 100 graus centígrados, o ar pode ter 600 gramas de água por metro cúbico. Já a 50 graus terá 83 gramas. E a 0 grau, apenas 4,9 gramas. Ou seja, resfriar o ar faz com que a água condense, separando-a do ar. Vou mostrar a ideia básica do processo. A secagem por refrigeração tem uma espécie de geladeira, que vamos chamar de resfriador. Dentro do resfriador passa a tubulação de gás do circuito de refrigeração, que, para efeitos de comparação, lembra muito um congelador de geladeira residencial.
Veja nessa imagem que, numa geladeira, há um tipo de tubo que percorre todas as paredes do congelador. É dentro desse tubo que corre o gás que rouba o calor e esfria o congelador. O ar úmido entra aqui por cima, passa pelo resfriador e, no outro lado, sairá ar frio e água que condensou. Claro que vamos precisar de um separador. Na parte inferior acumula-se a água e, na parte superior, sai o ar frio. Um dreno permite remover a água acumulada. Secamos mais o ar, mas ganhamos um probleminha. O ar sai muito frio. E agora? Para resolver isso, tiveram uma ótima ideia: usar um pré-resfriador. Nesse pré-resfriador, o ar úmido passa e perde calor. Assim, quando entrar no resfriador principal, o processo será mais eficiente. Quem rouba calor do ar úmido é o próprio ar frio que saiu do separador. No processo, ele ganha temperatura e pode seguir para o armazenamento. A secagem por absorção é também chamada de secagem química. O ar passa por um material higroscópico que reage e retém a água. Esse material pode ser insolúvel ou deliquescente, ou seja, reage e se torna líquido. Sendo assim, de tempos em tempos, é necessário fazer a substituição do material. A secagem por adsorção também é chamada de secagem física. O material possui um efeito de atração das moléculas de água, prendendo o líquido em sua superfície. Um dos materiais usados é a sílica gel, que todos conhecem. Depois de saturado, o material pode ser regenerado. Em geral, os equipamentos possuem duas colunas. Enquanto uma delas está secando o ar comprimido, a outra está em regeneração. Funciona assim. O ar úmido entra por uma válvula e atravessa o material adsorvente que retém a água. Depois, sai pela coluna central, passando por uma outra válvula. Parte do ar seco é desviado para a outra coluna. Ele passa pelo material e remove a água que estava acumulada, fazendo a tal regeneração. Quando necessário, as duas válvulas são acionadas e invertem a função das colunas. Ou seja, quem estava em regeneração passa a secar o ar, e quem estava secando passa a ser regenerada. Para encerrar, vamos falar do reservatório. O reservatório é imprescindível em instalações com compressores de deslocamento positivo, que geram em sua saída uma vazão pulsante de ar. Mas estabilizar o fornecimento de ar não é o único objetivo dele. Seu volume permite atender picos de demanda que só seriam possíveis com compressores de maior porte e, consequentemente, mais caros. Além disso, o reservatório também tem como função, e se eu te falar você não acredita, coletar condensado. É isso mesmo. Apesar de todo esforço para remover água, um pouco ainda chega no reservatório e se acumula no fundo. No reservatório, a flange de entrada de ar costuma ficar em posição mais baixa que a de saída, para evitar que o ar que está chegando saia imediatamente. Existe sempre uma válvula de alívio que se abre automaticamente se a pressão passar de um valor pré-determinado e que também pode ser acionada manualmente. É comum encontrar um manômetro para verificar a pressão do ar em seu interior, e pode ser que o manômetro esteja em uma válvula registro que deve ser acionada para fazer a leitura. Existe uma escotilha para a inspeção do interior, quando se busca principalmente sinais de oxidação. Na parte inferior fica o dreno, que permite eliminar a água que se acumula. E, finalmente, há sempre uma placa de identificação com todas as especificações necessárias para o correto uso. Apresentei os componentes da produção e armazenamento do ar comprimido seguindo a ordem deste esquema que usei no vídeo anterior. Mas a ordem depende dos requerimentos do ar. Neste outro esquema, o sistema começa com o compressor e segue direto para um reservatório.
depois passa por dois processos de secagem, primeiro por refrigeração e depois por adsorção. O esquema mostra também vários filtros, que citarei no próximo vídeo, e as diversas válvulas bypass. E por enquanto é só, até o próximo vídeo.